abrissem as suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Deus amado, glorioso, eterno. Glória a Deus. Capítulo 13, amém? Amém. O título diz assim: a parábola do semeador. Glória a Deus. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Não ponha sua mão sobre o seu coração, vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, primeiramente nós queremos te louvar e te bendizer. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio, Pai. Porque o Senhor tem falado aos nossos corações, desde o momento, Senhor, que nós chegamos até aqui, Pai. E nós suplicamos, Senhor, continue, Senhor, a falar conosco, Senhor. Continua, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo o embaraço, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toda distração, Senhor. Deus, todo o peso, todo o cansaço, Senhor, todo o enfado, Senhor. Deus, tudo aquilo, Senhor, que tira os nossos pensamentos, Senhor. Deus, o Senhor, que tira, Senhor, a nossa atenção. Pai, em nome de Jesus, que seja, Senhor, repreendido, Senhor, todo sono, Senhor. Em nome de Jesus, toda frieza espiritual. Senhor, nós clamamos, Senhor, pelo teu agir. Ó Espírito de Deus, tem liberdade neste lugar. Tu que convences o homem do pecado, da justiça e do juízo, tem liberdade para falar aos nossos corações, levando todo o pensamento cativo a Cristo, em nome de Jesus. E para a glória e honra do teu nome, nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Deus, aleluia. Irmãos, eu estava editando nessa palavra, é uma palavra assim, bastante conhecida, né? Deus, Palavra que a gente gosta de ler, assim, e eu estava falando, Senhor, o que o Senhor tem para as nossas vidas, né? O Senhor trouxe ela ao meu coração, e algo assim que o Senhor me chamou a atenção com relação a essa palavra, é assim, ele estava falando para 4 tipos de ouvintes da palavra. Então, assim, eram ouvintes. Não eram pessoas que estavam fora do alcance da palavra. Ele estava falando, né, de pessoas que ouviam a palavra. Então, se nós formos trazer para nós podemos dizer, olha, são pessoas que estavam dentro das igrejas. São ouvintes, tipos de ouvintes que a gente pode encontrar no nosso meio. Não são aqueles que estão lá fora. Porque aqueles que estão lá fora, eles muitas vezes fecham os ouvidos para a palavra. E Jesus, ele estava ensinando e falando assim, a respeito de pessoas que estavam ouvindo a palavra, receberam a palavra, ouviram a palavra. Mas a questão é que são 4 tipos diferentes. E ele começa a ensinar, ele vai dizendo a respeito do primeiro tipo. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as
as aves comeram aquela semente. Então, assim, caiu depois, é que eu não vou ler o texto, mas tem a explicação da palavra. Quando Jesus ele ensina e fala assim, quando alguém ouve a palavra e não toma posse da palavra que ele está ouvindo, mas aquela palavra, ela permanece ali, na superfície. Ele ouviu, mas ele não tomou para si, ele não se apropriou da palavra. A palavra ficou ali, ó, na superfície, não criou raiz. E aí veio as aves, veio o maligno e arranca do coração daquela pessoa, daquele ouvinte, aquela semente da palavra. Então a palavra não vai, não gera vida, não frutifica. Porque assim, a pessoa ouviu, mas não entrou, não se aprofundou, não criou raízes, ficou ali pelo caminho só, ouviu. E aí o inimigo vem, pegou. Aquela palavra não fez efeito, não frutificou na vida daquele ouvinte. E aí Jesus vai ensinando e fala que tem a respeito de um segundo tipo de ouvinte. E aí ele vai, as aves e comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Então veja bem, outro tipo de ouvinte. Então estava ali ao alcance da palavra, era mais um ouvinte, estava ali, ouvindo, mas caiu em pedregais. E Jesus nos ensina o seguinte, que são as pessoas, os ouvintes, que recebem a palavra com entusiasmo, mas não tem raízes. E aí vem as dificuldades, ou então passa aquela emoção do momento, porque recebeu, ai que bênção, que palavra linda, ó, Jesus está falando, glória a Deus, aleluia, mas também não teve raízes, não teve raízes profundas, porque olha, diz assim, essa outra ainda diz assim, olha, caiu entre pedregais onde não havia terra bastante, logo nasceu ainda essa semente. Veja, essa ainda foi um pouquinho, nasceu, né? Então assim, a gente pode dizer, ficou um pouquinho ali, tá no meio da igreja, tá no meio de nós, o ouvinte está ali, nasceu, mas porque não tinha raízes profundas, porque não estava arraigado a palavra, quando veio a dificuldade, a semente morreu. Passou a emoção daquele primeiro momento, de que ele ouviu, olha, Deus está falando, olha, fala Deus, mas passou aquele momento, não tinha raiz, então também não deu. Passou a emoção, passou o momento, a mensagem é esquecida e não sobra nada. O segundo tipo que Jesus nos ensina. Aí nós vamos para o terceiro tipo. O terceiro diz assim, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Caiu também, mais outra parte da semeadura. Foi, mas aonde caiu? Caiu entre espinhos. E a Bíblia ensina assim, que aquela palavra, aquela semente que caiu entre espinhos, são aqueles que recebem a palavra, mas aí vem as dificuldades, vem as lutas, vem as preocupações, os espinhos que vêm. Aquela semente que foi lançada, ela também não frutifica, porque ela é vencida pela mensagem da palavra, ela é vencida pelas preocupações do dia a dia, é vencida pelas lutas. Então ouviu a palavra, olha, o Senhor falou, glória a Deus, aleluia, eu fui no culto e foi tremendo, Deus falou, mas chegou em casa, chegou no meio da família, viu a dificuldade, viu que a situação estava ali e continua. Tudo aquilo que ele tinha recebido como sendo a palavra, ela foi esquecida também. A palavra foi sufocada pelos cuidados do dia a dia, pelas aflições. É o terceiro tipo. Então veja bem, irmãos, de 4 tipos que estavam ali ouvindo a palavra, esses 3 tipos, a gente pode dizer assim, que até havia interesse neles em receber a palavra, porque eles estavam ali para ouvir. Mas infelizmente nenhum dos 3, eles se apossaram da palavra e permitiram que a palavra realmente
que ouviu, mas não guardou. Dizendo, não deu guarida no coração. Depois vieram os outros. Foi lá, estava ali, até deixou frutificar. Mas aí vieram os animais, comeram, e aí um dos pedregais, que não tinha terra bastante, então o sol secou ali a semente. Tinha aquele outro que cresceu nos espinhos e sufocaram a palavra. Então aquela alegria que foi receber no momento, quando chegou a luta, a dificuldade, aquilo ali acabou. Por quê? Porque não teve raiz profunda e aquela palavra não frutificou. Aí Jesus vai para o quarto tipo, quarto último tipo, que é aquele que caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então é aquele que ouviu a palavra e que aquela caiu em boa terra e que superou as expectativas. Que ouviu a palavra e se apropriou da palavra. O profeta Ezequiel disse assim, que vendo, recebendo o rolo, logo o comi. Então é recebendo a palavra, se apropriar daquela palavra e não deixar que ela fique na superfície, não deixar que o inimigo roube a palavra, a promessa, a bênção, a direção que a gente tem buscado, não deixar que o inimigo roube. É se apegar na palavra e não deixar que a gente veja a preocupação, veja a luta que ainda continua e se esquecer da palavra e abrir mão da palavra. Irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração a importância de nós buscarmos ao Senhor e a graça do Senhor para que as nossas vidas, os nossos corações, eles sejam essa boa terra. Onde a palavra do Senhor, a semente da palavra caindo nos nossos corações, venha frutificar, superando as nossas próprias expectativas, irmãos. Porque às vezes a gente fica como esses ouvintes aqui, também estavam todos sentados dentro mesmo, se colocar no nosso contexto, dentro de uma mesma congregação ali, vários tipos, né? E a gente vê na caminhada, e assim, está desanimado, está triste, mas não aconteceu, não foi. Irmãos, nós temos ouvido a palavra, e o nosso coração, ele pode ser comparado a essa boa terra, que a palavra do Senhor, ela tem caído e tem frutificado. A palavra diz assim, estava me lembrando dos discípulos no caminho de Emaús. Veja só, Jesus ressuscitado, tinha ido, andado, eles nem sabiam que era Jesus. Jesus estava caminhando com eles e falando com eles. Depois, eles disseram o seguinte: por acaso os nossos corações não queimavam
temos que ter esse cuidado das nossas vidas. Ir para diante do Senhor. Falar, Senhor, a minha vida, ela tem que estar pautada na Tua palavra, Senhor. Eu tenho que desejar comer essa palavra. Mas eu tenho que desejar. Às vezes a gente acha que não. Que a gente vai orar. E o Senhor vai agir. E ali vai estar tudo bem. Irmãos, mas só a oração, sem a segurança da palavra, irmãos, não é nada. É vazia. Porque até mesmo para orar, nós temos que orar sobre a palavra. E Jesus, ele diz uma certa vez, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não somente ouvir, porque esses aqui também ouviam, também eram ouvintes. Aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, assemelhar-ei a um homem prudente. O Senhor nos chama de prudentes. Quando ouve a palavra e vai praticar. Como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha a segurança da palavra, irmãos. Olha a segurança. Edificou sobre a rocha. E vieram os ventos, caiu a tempestade. E aquela casa permaneceu firme. Porque estava sobre a rocha. E assim, irmãos, tem que ser as nossas vidas diante do Senhor. O alicerce, ele tem que ser firme. Às vezes a gente não entende por que está sempre bambeando. Por que está sempre? Uma hora está aqui, outra hora não dá. Agora eu estou desanimado. Agora o irmão ora por mim. Agora o irmão não está dando. Olha, não vem mais. Olha, eu vou deixar. Olha, o Senhor não me ouve. A gente não entende, irmãos. Por que nós andamos dessa mesma maneira? Eu não consigo mais buscar. Eu não consigo mais orar. Mas, irmãos, eu estou desanimado. A gente não entende. E olha o que a palavra diz. O alicerce tem que ser profundo. Tem que ser profundo diante do Senhor. Porque o Senhor nos chama, irmãos, para um compromisso maior. Não para ser meros ouvintes esquecediços da palavra. O Senhor nos chama para termos as nossas vidas como cristãos alicerçados na palavra. Na palavra. Que aí ouve, mas está com o coração é a boa terra, o inimigo não te rouba. Caiu a semente, está na boa terra, guardou, deixou que criasse raízes profundas, irmãos, vai vir a luta. Vem! Você não vai impedir que você passe por lutas. Porque a palavra diz, Jesus alertou, no mundo tereis aflições. Glória a Deus. Então, assim, você guardar a palavra não te impede de você passar por lutas e por dificuldades. Mas, com certeza,
Onde tem caído a palavra? Tem caído na superfície? Tem caído entre os espinhos? Tem sido sufocado pelas aflições desse tempo presente? Glória a Deus. Está entre pedras? Então a raiz não está muito profunda? Como nós temos recebido o que o Senhor tem nos entregado, irmãos? Qual é a qualidade? A nossa qualidade como ouvintes, irmãos. A nossa qualidade. Por quê? Não é a qualidade da semente. A semente é a palavra. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa que é a qualidade da semente. Deus amado, aleluia. Ali, não, aquilo que está sendo pregado, Deus não fala. Não, aquele pregador, aquele irmão, aquele pastor, irmãos, sendo a palavra. Jesus, tu és lindo, Jesus. Glória a Deus. O Senhor vela sobre a sua palavra. Glória a Deus. Sendo a palavra, irmãos. E nós não vemos diferença nas nossas vidas. Quando nós somos expostos à palavra de Deus, então nós podemos, Senhor, eu quero analisar a minha vida, Senhor. Eu quero ver como está o meu coração. E como tem sido a qualidade da terra que tem sido o meu coração. Se não tem frutificado. Se não tem feito diferença. Se eu estou sentado como ouvinte há 10, 20, 30 anos. Qual tem sido a qualidade? A nossa qualidade como ouvintes. Oh Deus, aleluia. Irmãos, nós temos que desejar que o nosso coração seja essa boa semente. Desejar, irmãos, que seja essa boa terra. Porque senão, nós vamos estar nos enganando. Nós vamos estar no meio de um auditório e não vamos ter realmente as nossas vidas tocadas pelo Senhor. Como ouvinte, Jesus estava tratando um povo que estava ao alcance da palavra. Nem por isso, na totalidade deles, a palavra frutificou. Então, Senhor, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que eu não seja como esse que está ouvindo a palavra, mas que não tem, está ali, está na superfície. Senhor, não permita que eu seja esse que tem abandonado a palavra quando vem a primeira dificuldade. Não pense em deixar ao Senhor abrir mão das promessas na primeira luta. Senhor, não permita que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque a palavra não achou guarida no meu coração. Senhor, eu quero ser essa boa terra. Com a tua palavra, quando o Senhor falar ao meu coração, essa palavra venha frutificar. E frutificar além daquilo que eu possa esperar. Porque assim diz a palavra, que foi além das expectativas. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 100, outro a 60 e outro a 30. Deus, aleluia. Deus, faz a É isso que a palavra faz, irmãos. Eu creio, Deus. E o Senhor diz assim, conclui dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Deus amado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Tem ouvido para ouvir? Aleluia. Olha como Jesus conclui a palavra. Tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ouça a palavra. Senhor, os meus ouvidos estejam abertos, sensíveis à tua voz.
a minha voz. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Não ouve a voz de outro, não. Não. Conhece a voz do seu pastor. Aleluia. Graças a Deus. E ouve a sua voz. Se identifique, irmão, como ovelha do Senhor. Que ouve a voz do Senhor. Ovelha do Senhor. Aleluia. Às vezes a gente tem tantas ofertas nesse dia. A gente ouve tanta coisa. A gente ouve tantas vozes, irmãos. Mas ouça a voz do Senhor. Glorioso é o seu nome. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da multidão. Oh Deus. Poderoso. Para ouvir a voz da multidão. E achamos que é isso mesmo. Deus tremendo. Achamos que é. Santo é o teu nome, Jesus. Quando a gente vai ouvir o que o Senhor diz, a palavra, a gente vai ver que muitas vezes a multidão, ela está falando exatamente o contrário do que o Senhor tem falado. Deus, Mas misericórdia. nós vamos ouvir a multidão. Senhor, dá-nos graça para reconhecermos a Tua voz. Para ouvirmos, que os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor. E o nosso coração obediente. Senhor, dá-nos corações obedientes. Deus tremendo. Aleluia. Para que a nossa casa esteja firmada sobre a rocha. As nossas vidas firmadas no Senhor, irmãos. No Senhor. Para que nós possamos dar frutos. A questão de muitas vezes as nossas vidas serem infrutíferas na presença do Senhor é porque a palavra não tem criado raízes. Porque o que diz o Salmo 1? Que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, ele é como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas. Glória a Deus. Então você imagina o que é uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Como cresce essa árvore? A palavra diz que ele dá o seu fruto no tempo certo. Oh, Deus. Deus, aleluia. Estamos no palco. E esse é comparado com aquele que medita na palavra dia e noite. Sim, meu Deus. Então por que não dá fruto? Por quê? A gente às vezes coloca assim, eu sou, não, é isso, eu tenho dificuldade. Você coloca numa posição de coitadinho. Não, irmãos. A palavra já está mostrando. Por que não está dando fruto? Por quê? Por que não está saindo essa árvore frutífera que é plantada junto a ribeiros de águas? Que está ali sempre. Por quê? Não está atentando a Deus palavra. amado, aleluia. Porque não está atentando a palavra. Irmãos, então em nome de Jesus, vamos voltar para a palavra. Deus, Porque a aleluia. igreja do Senhor é aquela que se identifica com a palavra do Senhor. Aleluia. Essa é a nossa marca. Deus, eu creio. Essa é a nossa marca. Glória a Deus. Deus amado, aleluia. Tempo atrás, os cristãos eram conhecidos porque era um povo que carregava a Bíblia. Aquela Bíblia enorme, aquela olha, ela vai em frente. Deus, aleluia. E por um lado, irmãos, era uma coisa assim que ficava como uma coisa de chacota, porque era aquela baita daquela Bíblia, muitas vezes debaixo do braço, ela até o desodorante do crente. Mas por outro lado, irmãos, se a gente fosse pensar, estavam todos eles ali. Deus Com a amado, palavra. aleluia. E hoje deixou de ser o desodorante do crente. Mas também, como tem sido a nossa relação com a palavra? E aí, o que o Senhor ensina? O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso, irmãos. Quando nós não nos apropriamos daquilo que o Senhor tem, quem sofre somos nós mesmos. Porque o Senhor, o que a Bíblia diz assim? Ele permanece o mesmo. Deus amado. Ele não pode mudar. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Então ele não deixa de ser Deus. Deus amado. Mas nós que deixamos de receber o melhor do Senhor.
Nós que deixamos de É ter uma Deus, experiência aleluia. verdadeira com o Senhor. Nós é que passamos por esse tempo, por essa terra, como meros ouvintes. Meros ouvintes. Deus amado. Já alguém que ele diz, olha Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Era ouvinte. Ouviu falar, ouviu dizer, aquele irmão contou, mas não teve uma experiência verdadeira. Mas aí depois que tudo que ele passou, ele disse, olha Senhor, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. Quer conhecer ao Senhor? Oh, Deus. Não só daquilo que você está ouvindo falar, da coisa que ele te disseram, da experiência do outro. Quer ter uma experiência com o Senhor? Teu coração, você já sabe, você já achado como essa boa terra. Permita que a palavra entre no seu coração e frutifique. Frutifique. Tenha um compromisso com a palavra. Oh, Deus, eu creio, Pai. E conheça o Senhor não só de ouvir falar. Não só como era ouvinte. Que ouviu ali o irmão contar o testemunho, mas a vida dele nunca aconteceu. Ouviu o irmão falar que Deus fez, mas ele nunca mesmo presenciou, ele nunca mesmo sentiu. Ah, o meu irmão disse que o coração queimava, mas o dele nunca queimou. Porque nunca teve compromisso. Porque o coração nunca foi a boa terra. Senhor, que o meu coração seja achado como essa boa terra. Porque eu quero receber a Eu sua creio, palavra. Deus. Eu Aleluia. quero que a sua palavra dê um norte na minha vida. Aleluia. Eu quero que a sua palavra frutifique. Eu quero que a sua palavra limpe a minha vida. Oh, Deus. Porque Aleluia. Jesus diz, nós somos limpos pela palavra. Pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes a gente ora, Senhor, limpa o meu coração. Mas o que Jesus diz? Nós somos limpos pela palavra. Oh, Deus. Aleluia. Então, Senhor, Eu creio. meu coração, dá graça para que o meu coração seja achado como essa boa terra. Glória a Deus. Que eu tenha isso, eu tenha queimando no meu coração ao ouvir a tua voz. Eu quero isso, eu quero ouvir a tua voz, reconhecer que o Senhor fala. Reconhecer que o Senhor fala. Oh, Deus. E Aleluia. tomar posse da tua palavra. Nós vamos encerrar. Vamos curvar suas cabeças.